Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva
faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Me falta ajuda.
luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro. Ele pôs nos lábios uma nova canção, um
Olá, amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos e que Deus esteja vos abençoando, que a sua semana possa estar sendo abençoada também, produtiva, e que a graça do Senhor possa estar fortalecendo a nossa fé a cada dia. Vamos dar início ao nosso culto de oração nessa quarta-feira. Peço que você desde já possa abrir sua Bíblia no Salmos de número 112. Salmo de número 112. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Obrigado, Senhor Deus, porque somos felizes, Pai, por tudo que Tu tens feito por nós. Começando, Pai, pelo plano maravilhoso de salvação, pelo esse projeto, Pai, de salvação que nos trouxe, Pai, por meio da Tua palavra, a Ti. Por Jesus Cristo que pagou o preço, Pai, que nós nunca poderíamos pagar. Ó Deus, Te apresento a nossa igreja, Senhor, a construção que está, em nome de Jesus, já se concluindo. Pedimos para que Tu possa estar tomando a frente, abençoando, como até aqui Tu tem nos ajudado, Pai. Muito obrigado. Fortalece a fé de cada irmão. Assiste a cada um em suas adversidades, enfermidades e necessidades. E como diz, Pai, Tu ensinou aos Teus discípulos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Recebe nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, porque Teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite vamos cantar 2 cânticos para a glória de Deus e que você possa estar aí exaltando e exultando ao Senhor. Que o nome dEle possa estar sendo bendito nos seus lábios e que você possa estar se alegrando na presença dEle. Vamos entoar 2 cânticos para a glória de Deus. Louvemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha grandioso és Tu, canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti,
por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, da mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu
reconhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém. Louvado seja Deus. Que bom é louvar ao Senhor. Que bom é poder confiar no Deus da nossa salvação. Queria pedir que você continuasse interagindo conosco, né? Se comunique aí no nosso chat. Pode ser que esteja aqui, pode ser que esteja em um dos lados. Interaja conosco, coloque aí o seu pedido de oração, nos mande uma foto sua aí na sua casa, marque aí a nossa igreja, o arrobazinho da nossa igreja aí no Instagram e mostre de onde você está comungando conosco nesta noite. Antes da gente ir para a nossa meditação, vamos entoar mais um cântico, tá bom? E que você já possa ir, além de estar louvando ao Senhor, colocando já o seu pedido de oração para que durante a semana possamos estar orando com você. Louvemos ao Senhor. Separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor nos separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? E não
Amém. Louvado seja Deus. Bom é render graças ao Senhor e louvar o seu nome, ó Altíssimo. Amados, nessa noite, queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versículos de 32 e 33. Evangelho de Lucas 17, versículos de 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus, assim falou Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato a salvará. Senhor Deus, sabemos o quanto somos falhos, fracos e imperfeitos. E sabemos o quanto muitas vezes somos ingratos com o Senhor. Sabemos que, infelizmente, Pai, muitas vezes não temos vivido uma vida que deveríamos viver. E que muitas vezes, Pai, temos te entristecido e até te desonrado com os nossos pecados. Mas a Tua palavra diz que Tu és fiel e justo para nos perdoar o pecado, Pai, se nós o confessarmos. Perdoa-nos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, pois somos o nosso pior e principal inimigo. Fortalece a nossa fé e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Amém. Amados, sabe aqueles figurantes, sabe aqueles coadjuvantes, ou aqueles personagens secundários que, de repente, eles tomam a primazia na história, ou, de repente, aquele que não era o principal, ou não estava nele o holofote, de repente, foca tudo para ele? Assim é a esposa de Ló. Assim é essa mulher que nós não sabemos o nome, mas que é uma mulher que nós devemos sempre trazer em mente. Só um pouco aqui, um resumo, Ló foi habitar em Sodoma e Gomorra com a sua família. E um dia, Deus resolveu que iria destruir aquele local. Anjos foram lá e deram ordens para que Ló saísse de lá com a sua esposa e com as suas filhas. Obedecendo às ordens dos anjos, eles deixaram Sodoma e Gomorra, porque Deus naquele dia iria destruir. Mas algo inesperado ou não programado aconteceu. Aquela mulher desobedeceu uma ordem que foi dada. Os anjos disseram: saia daqui e não olhe para trás. Aconteceu que ela olhou para trás. E ali foi o seu fim. E ali acabou a história dela. Há poucas advertências na Escritura, tão solenes quanto essas. O Senhor Jesus Cristo nos diz e ensina naquele momento: lembrai-vos da mulher de Ló. E por que nós temos isso como uma advertência solene? Primeiro, que nós consideramos quando Jesus quando Jesus menciona quem ele está falando. Ele não nos convida a lembrar de Abraão, Isaac, Jacó. Ele não nos convida a lembrar de nenhum personagem principal. Ele simplesmente nos fala de alguém, como eu disse, secundário. Ele fala única e simplesmente da mulher de Ló. Lembre-se dela, daquela pessoa que talvez passaria desapercebida na história. Preste atenção ao exemplo dela. É uma advertência solene quando nós consideramos sobre o tema que Jesus está falando. Jesus está falando da sua segunda vinda aqui nesse texto, no contexto do texto, Quando ele virá para julgar o mundo. Ele está descrevendo um estado terrível de despreparo nos quais muitos serão achados. Os últimos dias estão na sua mente quando ele diz: lembrai-vos da esposa de Ló. Porque assim como Sodoma foi destruída, a qualquer momento ele vai vir para prestar contas com o mundo. E a qualquer momento ele vai vir para aplicar o seu juízo sobre o mundo. Também é uma advertência solene quando nós pensamos na pessoa que a faz. O Senhor Jesus, um Deus amoroso, misericordioso e compassivo. Ele é aquele que trata com amor os seus, aquele que lamentou o pecado da cidade de Jerusalém, aquele que orou pelos homens, mas aquele que vai julgar com reto, justo e
correto juízo. E no dia que Cristo vier julgar, não haverá mais tempo para uma segunda chance. Simplesmente ele vai pedir contas. É uma advertência solene quando nós pensamos nas pessoas para as quais ele primeiramente dirigiu essas palavras. O Senhor Jesus fala aos seus discípulos. Ele não está falando aos escribas, fariseus que o odiaram, mas aos seus discípulos que andavam com ele, que o amaram. É para esses que ele está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência solene quando nós consideramos a maneira que ele falou. Ele não diz somente cuidado, mas ele fala: lembrai-vos. Ele fala como se nós corrêssemos o perigo de esquecer o assunto. Ele incita, ele instiga a nossa memória. Ele nos ordena a manter a nossa mente no exemplo dessa mulher. Ele diz: lembrai-vos da esposa de Ló. E eu queria pegar alguns pontos da vida dessa mulher, para que a gente pudesse refletir, meditar e, quem sabe, até pesar um pouco da situação em nossas vidas. Sei que nós estamos bem firmados no Evangelho. Eu sei que, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, que ninguém nos arrebataria da sua mão. No entanto, nós somos todos os dias desafiados, instruídos, ensinados a ter uma vida de santidade, a estar constantemente nos examinando, porque nós caminhamos na presença do Senhor. Por que a mulher de Ló é uma mulher a ser lembrada? Por que a vida dessa mulher nos traz tantas coisas para refletir? Primeira coisa que eu queria que nós pensássemos sobre a mulher de Ló está nos privilégios que aquela mulher desfrutou. Está nos privilégios religiosos que ela teve. Ela, talvez como muitos de nós, nasceu, por assim dizer, não nasceu, mas conviveu com uma família cristã. Ela era esposa do sobrinho do amigo de Deus. Ela conviveu com alguém que conhecia Deus. Ela viveu perto de Abraão. Ela caminhou, por assim dizer, com Abraão. Ela teve um marido religioso dentro de casa, porque a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Imagino o que foi as coisas que aquela mulher deve ter visto no tempo que esteve caminhando com o seu marido e o tio do seu marido ali no deserto. Talvez o privilégio de ter ouvido Deus falar com Abraão. As manifestações de Deus, talvez ela tenha visto tudo isso. Talvez não ouviu a voz de Deus como Abraão ouviu. Mas imagino quanta coisa ela não desfrutou por estar caminhando com alguém que conhecia a Deus. Mesmo assim, caminhando com Abraão, mesmo assim sendo abençoada pelas bênçãos que Abraão recebia, porque Ló foi um homem grandemente abençoado, os olhos do seu entendimento parece que nunca foram abertos. A sua consciência nunca foi realmente despertada ou estimulada. A sua vontade nunca foi verdadeiramente trazida ao estado da obediência a Deus. Suas afeições nunca foram fixadas lá no alto. A forma de religião que ela teve talvez foi mantida só por conveniência. Afinal de contas, ela andava com um amigo de Deus. Afinal de contas, ela tinha que manter aquela pose religiosa, porque a vida dela era aquela. E talvez porque ela precisava agradar Ló, porque Ló era subordinado a Abraão. E como a Bíblia diz que Ló era um homem justo, talvez para agradar o próprio marido, ela mantinha aquela aparência de religiosidade. Mas infelizmente o mundo estava no coração daquela mulher. E nesse estado, com o mundo no coração, ela viveu e por causa disso ela morreu. A esposa de Ló nos traz à luz algumas seguintes observações. Primeiro, é que a mera possessão de privilégios religiosos não salvam a alma de ninguém. Talvez como a mulher de Ló, você possa ter vantagens espirituais de todo tipo, você pode viver e gozar das mais ricas oportunidades,
Talvez, como a mulher de Ló, você tenha os meios de graça disponíveis para desfrutar. Lembra que aquela mulher convivia com um amigo de Deus. Estava ali algumas tendas da tenda dela. Talvez naquela época poucas pessoas tinham o privilégio de ter Deus tão perto como aquela mulher tinha. Mas ela nunca teve um discernimento da verdade e o seu coração nunca foi rendido a Deus. Talvez você tenha os mesmos privilégios religiosos. Talvez você possa orar, conversar com Deus. Talvez você esteja na igreja, mas talvez o seu coração nunca foi rendido ao Senhor. A esposa de Ló foi assim. Uma mulher que caminhou com Deus, por assim dizer, porque quando eles saíam era quando Deus mandava. Uma mulher que viu grandes coisas acontecerem na vida do seu marido, mas infelizmente ela recebeu as bênçãos de Deus, mas ela não conheceu o abençoador que era Deus. A segunda coisa que nós observamos na vida da mulher de Ló é que para salvar a alma é requerido muito mais do que privilégio. E aí na Bíblia nós temos várias pessoas que tinham privilégios tremendos, né? Lembra que Joabe era capitão de Davi, Geazi era o criado de Eliseu, Demas era o companheiro de Paulo, Judas Iscariotes era discípulo de Cristo e a esposa de Ló. Mas todas essas pessoas têm uma história de uma vida mundana e uma vida incrédula. Todas essas pessoas têm em comum que morreram em seus pecados. Foram castigados severamente, justamente porque tinham privilégios, mas infelizmente não tinham salvação. Aprendemos com a vida da mulher de Ló que devemos sim valorizar os nossos privilégios religiosos, mas não podemos descansar neles. Não é porque eu sou pastor que eu simplesmente posso viver a vida da maneira que eu quero. Eu tenho um Deus a obedecer. Eu tenho um testemunho a zelar. Eu tenho uma vida que às vezes eu prego e eu preciso viver. É claro que eu valorizo o que eu tenho, mas eu não posso descansar só nisso. Vamos buscar ter os benefícios que Deus nos oferece por meio da nossa religião e da nossa fé, mas nunca coloquemos eles no lugar de Cristo. É óbvio que quando estamos a serviço do Senhor, nós gozamos de muitos privilégios. E um privilégio maior que podemos ter é o de sermos chamados filhos de Deus. Mas nenhum privilégio pode ser colocado acima do Senhor Jesus. Vamos desfrutar dos nossos privilégios com gratidão. Se Deus nos der, mas nos preocupemos em que eles produzam algum fruto em nosso coração e em nossa vida. É muito mais do que simplesmente o status de um cargo tal. É muito mais do que simplesmente a posição de um determinado cargo. Nós somos conclamados a ser muito mais do que isso. Nós somos conclamados a frutificar na igreja, na vida dos nossos irmãos, na rua em que vivemos, no bairro em que vivemos. É muito mais do que simplesmente viver por viver. É viver uma vida que possa dignificar o nome de Deus. Observamos também na vida de Ló e na vida da esposa de Ló, e queremos pensar nisso, o pecado que aquela mulher cometeu. Gênesis 19, do 17 e 26 diz: Os anjos, quando os tinham tirado para fora, disse um deles: Escapa, salva tua vida, não olhes para trás de ti. Preste atenção no que ele diz. Escapa, salva tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda a planície. Escapa para o monte, para que não pereças. O pecado dela foi olhar para trás, foi desobedecer. E quando ela olhou para trás, o texto diz que ela ficou convertida em uma estátua de sal. Em algumas circunstâncias, Deus foi extremamente rigoroso na penalidade em face do descumprimento das suas ordens. Em algumas circunstâncias, em algum momento na palavra, nós vemos que Deus foi extremamente rigoroso quando penalizou aquelas pessoas por meio da ordem que ele deu. Um exemplo disso, Moisés. Deus disse para ele falar, mas ele bateu. E ele foi penalizado em não entrar
na terra prometida. Ele teve que se contentar somente em olhar. E aí talvez você pense, nossa, quanto rigor, quanta ira, porque simplesmente ela olhou para trás. Sei lá, ela deve ter esquecido o gatinho dela, deve ter esquecido algo que ela queria. Mas sabe, tem muito mais por trás do fato de olhar para trás. Tem muito mais além do fato dela simplesmente olhar. Não foi só o olhar, mas aquele olhar significa muita coisa. Aquele olhar, ao nosso olhar, aquele olhar pode ser insignificante, mas aquele olhar revelou o caráter da mulher de Ló. E aí nós precisamos ter muito cuidado, sabe por quê? As pequenas coisas revelam muito sobre a mente de um homem do que as grandes coisas possam revelar. Às vezes é nas coisas pequenas, são os pequenos sintomas que às vezes podem acarretar em uma doença incurável. Às vezes nossa saúde, nós sabemos que é assim. Às vezes nós menosprezamos aqueles pequenos sintomas que sentimos. E quando nos damos contas, possivelmente, muitas vezes, pessoas já tiveram doenças até incuráveis, mas porque minimizaram aqueles pequenos sintomas. O olhar da mulher de Ló, ao nosso olhar, pode ser insignificante, mas revelava o seu caráter e aonde estava o seu coração. Aquele olhar, ao nosso olhar, é algo insignificante, mas retratava a desobediência interior daquela mulher. A ordem foi clara: sai, não olha para trás, foge, eu vou destruir isso aqui. Sabe, quando nós queremos preservar a nossa vida, nós obedecemos. E dentre todos aqueles que estavam na mesma situação, dentre todos aqueles que estavam lá tentando salvar a sua vida, ela foi a única que olhou para trás. Quando Deus fala de forma clara pela sua palavra, ou por seus mensageiros, como foi o caso daquele anjo, a obrigação do homem fica evidente. Obedeça. Não interessa o seu ponto de vista, não interessa a sua opinião, não interessa o que você acha, não interessa os seus sentimentos. O que interessa é o que Deus está dizendo. O profeta Samuel, quando estava exortando o rei Saul, quando ele desobedeceu a Deus, ele disse o seguinte: o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua voz? O obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Deus deu uma ordem clara. Os anjos estavam lá com uma missão clara. Mas ela preferiu olhar para trás. Ela preferiu, ainda que de forma, ao nosso ver, humanista, que minimiza tudo, inocentemente. Mas ela desobedeceu a ordem do Senhor. Aquele olhar, ao nosso olhar, era algo insignificante, mas falava da incredulidade e da soberba daquela mulher. Ela parecia duvidar, ela parecia ver para crer se Deus realmente ia cumprir o que estava dizendo. Os anjos chegaram lá com a ordem clara: nós vamos destruir, mas ela precisava conferir se realmente aquilo seria assim. Às vezes, quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós indiretamente até negamos a existência de Deus, o poder de Deus. E não há nada mais perigoso e arriscado para um homem que botar em questão, em dúvida, o poder e a existência de Deus. Precisamos ter muito cuidado. Aquele olhar revelava um coração incrédulo e soberbo. Aquele olhar, o nosso olhar, parecia insignificante, mas falava do amor secreto que aquela mulher nutria pelo mundo. O seu coração não acompanhou o seu corpo. As suas paixões ficaram, as suas amizades ficaram, as suas comodidades ficaram, os seus tesouros ficaram. Tudo ia ser consumido pelo fogo e pelo enxofre.
Mas não era no zelo pela sua vida que o coração dela estava. Não era na obediência à palavra de Deus que o coração daquela mulher estava. O coração dela ficou lá onde estava a ruína, lá onde estava a destruição, lá onde antes estava a imoralidade. Lá estava o coração dela. E esse foi o ponto crucial do seu pecado. A palavra de Deus nos adverte que a amizade com o mundo nos torna automaticamente inimigos de Deus. A palavra de Deus nos adverte que se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Nós, crentes, regenerados, pecadores regenerados pela graça de Deus, nunca podemos nos esquecer que o maior compromisso de Deus é com o seu nome, é com a sua glória, e que Deus é zeloso pela sua glória e pelo seu nome, e que é muito perigoso barganhar com Deus, e que é muito perigoso desafiar a Deus. Se Deus deu uma ordem clara, é muito perigoso contrariar a ordem que Deus deu. É muito importante que nós tenhamos isso também na mente. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Somos nós que precisamos de Deus. A pessoa que entrou fiado e que vai entrar fiado no céu sou eu, não é Deus. Deus é o dono do céu, Deus é o dono da casa. Quem estava perdido era eu. Quem necessitava de um redentor era eu. Eu não posso barganhar com Deus. Eu não tenho o direito de barganhar com alguém que me deu tudo o que eu não merecia. É bom lembrar na história da mulher de Ló. Deus chama Abraão. Aquela mulher entra na história, digamos assim, de tabela. Porque a ordem para Abraão foi que ele saísse da terra e da parentela. Abraão levou uma penca de parentes. Ló foi extremamente abençoado pelas bênçãos que Abraão recebia. Aquela mulher, consequentemente, também foi. Mas sabe, muitas vezes é tão medíocre a vida cristã de algumas pessoas, que mesmo recebendo todas as bênçãos que Deus dá, muitas vezes as pessoas preferem viver em desobediência e rebeldia a Deus, do que se sujeitar, amá-lo e ser grato pelo bem que Ele tem feito. Sabe, a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de vida que levamos. Nós precisamos ter muito cuidado com essa fé, às vezes falha, fajuta e mentirosa que professamos. Nós precisamos entender que na história o perdido éramos nós. Nós precisamos ser mais zelosos de todas essas bênçãos que Deus tem nos dado. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos do contexto de vida, das bênçãos que ela recebeu, de tudo que ela presenciou e, por que não dizer, de tudo que ela viveu. Mas lembrai-vos da mulher de Ló, porque nada do que ela viu, viveu, vivenciou e recebeu de Deus foi suficiente para que ela amasse a Deus verdadeiramente. Vivemos dias conturbados, complexos e difíceis, em que talvez como a mulher de Ló, nós constantemente estamos olhando para trás. Talvez como a mulher de Ló, o nosso coração não está na salvação da nossa alma, está na perdição do mundo, que mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, será destruída. Lembrai-vos da mulher de Ló, que foi alvo da misericórdia de Deus, que recebeu a bênção de ter a sua vida salva, mas que preferiu morrer na perdição, na desobediência. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque, como disse o Senhor Jesus, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder, vai achar. Sabe o que é maravilhoso no nosso relacionamento com Deus? É porque nós nos abnegamos de tudo, mas nós sempre ganhamos.
nós temos promessas maravilhosas, inenarráveis, indescritíveis. E sabe o que é mais maravilhoso também no nosso convívio com Deus? É que fatalmente em um momento ou outro nós vamos pecar. Mas como a palavra de Deus diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça, se confessarmos. Lembrai-vos da mulher de Ló. E não sejam como a mulher de Ló, mas que os nossos corações estejam voltados, firmados e determinados a amar, obedecer e honrar a esse Deus que tanto nos amou e cuidou de nós. Pai Santo, Pai amado, mais uma vez, Pai, te peço perdão pelo meu pecado. Eu sei, Pai, que muitas vezes eu tenho afrontado a Ti, Senhor, com os meus erros, com as minhas imperfeições. E muitas vezes, Pai, como bem disse o salmista, até, Pai, por ignorância, eu tenho pecado contra Ti. Mas, Senhor, não queremos mais viver assim. Queremos uma vida que Te satisfaça, que Te agrada. Lutamos para que, ainda que com deficiências e imperfeições, tenhamos uma vida semelhante à do nosso Senhor Jesus, que é o exemplo máximo que nós devemos seguir. Ó Deus, quebranta corações a começar pelo meu, transforma vidas a começar pela minha, e nos faz Te amar, Te honrar e Te glorificar com nossas vidas. Fortalece a fé da nossa igreja. Abençoa, Senhor, para que possamos estar cada dia mais com os olhos fitos em Ti e distantes do mundo. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, que Tu nos livre do mal e nos guarde, Senhor. Amém e amém. Amados, muito obrigado pela atenção de vocês. Continue colocando aí, interagindo conosco por meio do nosso chat. Dá o seu like, compartilha, ajude o canal da nossa igreja a abençoar outras vidas. E para encerrar, vamos entoar mais um cântico e logo após a transmissão está encerrada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Deus vos abençoe. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se
e diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá.